Mas o que eu quero saber agora, qual é o certo e o errado entre o convívio de bebês e animais? Eu, assim como estamos recebendo aqui o doutor Moisés, que é pediatra, e eu já faço a pergunta, assim como a Luísa, eu também, doutor, tenho cães em casa. Meu bebê, quando eu cheguei em casa, já deixei eles se aproximarem desde o início. E eu gravei essa imagem recentemente do meu filho, eu queria dividir com você. Dá uma olhada. Tem algum problema essas lambidinhas que a minha chihuahua Ramona tá dando no braço dele? Porque ela quer chamar a atenção dele pra brincar. Ele tá tentando desenhar e ela chamando a atenção, ele não tá nem aí. Um cachorro desse tamanho. Pode isso? Olha, um cachorro desse tamanho vai trazer pouco risco mesmo para qualquer criança, né? Talvez ele se assuste muito mais quando a criança chorar ou gritar do que qualquer outra razão. A gente tem algumas questões que são bastante interessantes no convívio de animais e bebês. Primeira coisa, eles têm algumas coisas em comum. Por exemplo? São mamíferos todos. Então, o ser humano, para você ter uma ideia, é o único animal que separa a sua cria da mãe quando ele nasce. Quando ele nasce, o bebê, o cachorrinho, o gatinho, direto vão mamar na mãe. O ser humano tem essa capacidade de afastar. Tanto que uma das coisas que estão se tentando refazer, remodelar, é que já na sala de parto, logo no parto, o bebê possa ter o contato pele a pele com a sua mãe, depois de ter o cordão cortado mais tardiamente, o contato pele a pele e que o bebê mame já na sala de parto. Isso aconteceu comigo. Bárbaro. Agora, doutor, eu tenho uma outra imagem, que aí essa da Ana é muito fofa, muito bonitinha. Essa foi feita 10 dias. Mas eu separei uma outra imagem aqui, eu quero saber a sua opinião. Por favor, dê uma olhada. Oh, que isso? Não! Mentira! Mentira! Ele pôs na boca! Mentira! Cala, olha lá. Não. Pode, criança pode. Criança pode, olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá gostoso? Tá gostoso. Eu quero saber qual é a sua opinião a respeito de uma imagem como essa. Se pode, a criança pode pegar o rabinho do gato, brincar. Ele vai pegar de novo, olha lá. Ele não largou, entendeu? E daqui a pouco ele vai pegar e vai falar pro gato assim, ó, toma, tá gostoso, experimenta aí você também, quer ver, ó? Ele vai falar, toma, pra você, olha lá, um pouquinho pra você. Eu quero saber a sua opinião daqui a pouquinho. Não responde agora não, doutor Moisés, por favor. Você vai conhecer a história de uma baiana retada. Que um amor incondicional que uma mulher simples tem pelos animais. Ela convive, gente, com centenas de cães e gatos dentro de casa e não mede esforços para criar e proteger cada um deles. Dá só uma olhada nessa reportagem. Uma mulher sofrida que sempre amou os animais. Mas a dedicação aos bichos custou caro. O meu pai não. Ela não tem mais tempo para viver. E não vê os pais há 10 anos. Abrir mão dos bichinhos para deixar em qualquer lugar, mãe, para ver você, é impossível. Eu não faço isso, você sabe. Estamos em Francisco Morato, um dos municípios da região metropolitana de São Paulo. É aqui, no alto de um morro, em meio a casinhas simples, que vive uma família muito especial. A família de Laudiana e os mais de 200 bichos dela. Te conheço! E aí, tudo bem? Vamos entrar. Seja bem-vindo, gente. E aí, será que vão fazer festa aí quando a gente entrar? Vai ter não. muito barulho? Não, a gente educa um pouco, eles são educados. Sobe, faro, sobe. Esse é o faro? Esse é o faro. Isso aqui é... Sugestivo. Esse aqui apelidei pelo nome do Rodrigo Faro. Laudiana cuida de mais de 60 cães e 150 gatos. Ela mora com o filho, Alan, de 11 anos, e com a irmã, Ana Paula, que tem problemas mentais. Laudiana veio da Bahia para São Paulo há quase 20 anos. Quando desceu do ônibus, na rodoviária, encontrou Nego. Não resistiu. Adotou o cãozinho. Quantos anos ele tem? Tem 19 anos.
Pouco depois, ela foi morar num apartamento no centro de São Paulo. Casou-se e começou a adotar gatos e cachorros de rua. O casamento não deu certo e Laudiana mudou-se para esta casa. Ela acumulou tantos animais que precisava de mais espaço. Pense que aonde tem espaço tem cocô, tem xixi. Tá tudo descansando. Laudiana pegou o dinheiro emprestado com um agiota para construir este espaço para os gatos. Ao todo, gastou R$ 2.500 e ainda não terminou de pagar. Ele anda de um chumbinho. Aqui tem uma guila. Aqui, uma guila. Ali tem um neguinho. Eu tinha vontade de chamar todo por nome, mas aqui é muito para ser chamado, atendido pelo nome. Quantas vezes por dia você dá comida? Deixa eu pegar aqui. 2 baldes desse por dia. É aqui. Ela sabe a história de cada cachorro que tirou da rua. Muito fã. Ele só tava a pele e o osso. Eu trouxe ele no carrinho desse de feira aí, esse carrinho de feira que tá aí. Todos os cães entram na casa dela. Quando chove, ela coloca toda a turma pra dentro. Os animais estão por todos os lados, nos quartos e na cozinha. Como não tem sofá, o pequeno Alan se vira como pode para assistir à televisão. Ele senta na prateleira do guarda-roupa. E os cachorros não vêm pra cá também? Vem. Ficam assistindo televisão junto com você. Os cachorros lá vai e rasga, puxa, não dá pra fazer mais nada. Não dura muito. Sofá, colchão, não dura aqui. O xodó de Laudiana é este cãozinho, o Lucas. Peguei ele dentro. Ela encontrou o cachorro num saco de lixo. Ele estava muito machucado e perdeu o movimento das patas traseiras. Ele só não morreu porque a unha dele furou o saco, ele conseguiu respirar. Você não deixou, então, o veterinário sacrificar? Não, eu acho que a morte não é a solução para tudo. Muita dor, claro, saía sangue. Um dia, ela estava no ponto de ônibus quando viu um gatinho ser atropelado por uma moto. Não teve dúvidas. Pegou o animal ferido e levou ao veterinário. Eu tava ali, sabe, ali. Você teve que pagar. Quanto foi? Ele cobrou R$90 com a medicação. Você deu do bolso. Alguém te ajudou? Não. Como precisa cuidar dos bichos e manter a casa limpa, Laudiana não tem tempo durante o dia. Por isso, arrumou um trabalho noturno para ganhar dinheiro. Ela limpa o galpão de uma indústria de empilhadeiras. Com os R$800 que ganha, sustenta o filho, a irmã doente e os bichos. Essa é a parte que nenhum animal entra. Entra. Ah, entra? Não tem parte aqui que eles não entram, eles entram. Aqui, o Chiquinho tá aqui. A prova tá ali, ó. Aqui é o único colchão da casa que tem, mas se deixar, eles fazem xixi aqui. Quem que dorme aqui? É eu, minha irmã e meu filho. Mas será que Laudiana se considera uma acumuladora de animais? As pessoas falam, você é louca ter tanto animal, Deus me livre. Eu diria pra você que isso pra mim não é um mal. Mas a minha avó, ela comia. Ela conta que o amor pelos bichos surgiu com a avó. E até hoje a lembrança que eu tenho dela é dela pegar aquele cachorrinho e dizer assim, minha filha, as crianças e os animais você nunca maltrate. Sempre trate com carinho. E sempre você vê nunca deixe de ajudar. Porque eles merecem ser ajudados. Laudiana fala com saudades da mãe, dos irmãos e do padrasto que deixou na Bahia. Por causa dos bichos, ela não visita a família há 10 anos. Laudiana conta que o padrasto, seu Antônio, sempre a tratou como filha, com muito carinho. Ele tem mais de 100 anos. O amor é muito grande que eu tenho por aquele velhinho. E assim, eu tenho medo que eu posso ir até primeiro que ele. Mas eu penso muito, porque a idade dele já não é uma idade normal. Decidimos ligar para a família de Laudiana na Bahia. Chama meu pai aí. Tudo bem com você, meu pai?
Você sabe quem tá falando? Quem tá falando é Mariana, minha filha. Ô, meu pai, eu tô com muita saudade de você, meu velhinho. Também conversamos com a mãe de Laudiana. E ela pega de menina, de criança, que ela ama cachorro. Ela ama os cachorros. Ela ama. Você sabe, abrir mão dos bichinhos pra deixar em qualquer lugar, mãe, pra ver você, é impossível. Eu não faço isso, você sabe. Mas Deus é o da providência. Quem sabe se Deus não dá oportunidade de eu aí te ver. Te amo demais. Demais. Eu também, mãe, eu também. Um beijo, mãe. Tchau. Duas voluntárias de associações de defesa dos animais auxiliam Laudiana a separar alguns bichos. Eles são doados em feiras de cães e gatos. Arlete, uma das voluntárias, conseguiu ração para os gatos. Mas nós também damos uma forcinha e chamamos um time pra lá de especial para ajudar Laudiana. É a equipe da ONG Amo Animais, que auxilia pessoas que acumulam bichos. De volta aqui a Francisco Morato, dessa vez com um time grande de voluntários e vão ver como é que tá a saúde desses animais que estão lá na casa da Laudiana. Tem aqui um trailer que, na verdade, é uma clínica móvel e todo esse grupo está sendo liderado aqui pelo veterinário-chefe, o Gustavo. Fazer exames de sangue, passar remédios contra carrapato, vermífugos, para dar qualidade de vida para esses animais. E vamos lá! É difícil, mas os voluntários conseguem chegar. É hora de montar a clínica móvel e ir conhecer Laudiana e os bichos. Ó, ele tá com o Gustavo e mais um monte de gente que veio aqui para cuidar dos seus animais. Esse é um sonho. O veterinário Gustavo e o voluntário Roberto ficam surpresos. Oi, doutor. Tá tudo bem limpinho, né? Para bastante animal, parabéns, viu? Para prevenção. Gustavo dá um conselho. A senhora tem que começar a parar de pegar, né? É, doutor, só que... Pela saúde da senhora e pela saúde dos seus animais. A senhora não gosta deles? Gosto. Se a senhora colocar mais animais aqui dentro, a senhora pode sofrer com a doença dos seus que estão muito bem cuidados. Essa é a Luna, é uma doga alemã, doutor. Oi, filha, tudo bem, grandona? Doutor, ela tá com esse probleminha de pele, ela teve uma intoxicação no fígado. 5 gatinhos abandonados na porta de Laudiana são tratados com carinho e tomam até mamadeira. Os voluntários pegam os bichos e os levam para fazer os exames na clínica móvel. A maioria deles nunca foi ao veterinário. Eles coletam o sangue dos bichos e fazem a análise. Agora nós vamos levar para o nosso equipamento de hemograma, que ele em 3 minutos dá o resultado do hemograma pra gente. Ele está com uma infecção, possivelmente essa infecção nos olhos, aí uma infecção chamada possivelmente uma rinotraqueite infecciosa felina. E tem um quadro de verminose também, onde os eosinófilos estão bem aumentados. A cadela Luna é a próxima da fila. Laudiana precisa dar uma forcinha, porque Luna é uma paciente de peso. A sua amiguinha, ela tá com princípio de anemia, mas nada assim muito sério. Pode ser até da doença pré-existente do fígado dela, que ela já tem, né? Ela tá com um pouquinho de verminose, tá? Nada muito sério. E presença de carrapatos. Mais um, quem vai pegar aqui? A equipe planeja agora voltar para castrar os animais. Muitos deles vão ser doados. Com menos bichos para cuidar, Laudiana pode ter uma rotina mais tranquila e, quem sabe, reencontrar a família na Bahia. Oi, meu pai, eu tô com muita saudade de você, meu velhinho. Nossa, que história! A gente sabe que o caso da Laudiana é extremo, é uma acumuladora mesmo de animais. Agora, doutor Moisés, quais os riscos que essa família corre com tanto bicho dentro de casa? Esses bichos deveriam ter
assim como nós temos uma consulta periódica. Você pega um bebê, esse bebê tem durante o seu primeiro ano de vida uma consulta mensal, tem que ter o estímulo, por exemplo, na criança, ao aleitamento materno, que é o que vai prevenir tudo desse bebê, exclusivo até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais, não precisa de outro leite. Ela tem animais em casa que têm tipos de alimentação diferente, cuidados diferentes. Uma coisa foi muito bem colocada, foram alguns assuntos muito bem colocados pelo veterinário que veio fazer a entrevista. Primeiro, que apesar desse número, o local é limpo, os animais estão bem cuidados, mas apesar disso, provavelmente, muitos deles tiveram a sua primeira consulta com um veterinário. Isso significa que eles estão potencialmente doentes. Se um deles está doente e ele transmite uma pulga, existe uma pulga que transmite um vírus para um gato e que quando esse gato te arranha, ele provoca uma doença que se chama doença de arranhadura do gato. Se essa pulga vai para outro que está bem cuidado, mas não está avaliado e acompanhado, ela corre esse risco. Existem doenças, por exemplo, como toxoplasmose, que são transmitidas através das fezes. Pela colocação dela, deu para perceber numa hora na cama, os gatos urinam e fazem, os cachorros também, na casa toda. Então, fica muito complicado você ter um controle desse tipo de situação. E tinha bicho também até no fogão, em cima do micro-ondas. A comida no fogão, o bicho no fogão, micro-ondas. Ou seja, é nítido e óbvio o amor que ela tem pelos animais, o cuidado é interessante, provavelmente ela tem alguma noção inicial do que tem, mas foi o que o próprio veterinário colocou. Chega de acumular, não pegue outros, porque além de tudo isso, esses 5 bebês, ela colocou, foi colocado, são 5 gatos recém-chegados, estes precisavam, já desde o início, serem acompanhados para prevenir. Porque depois que passou, então, foram feitos exames. Um já tinha problema na vista, o outro já tinha anemia. Verme deve ser uma questão generalizada ali. E eu fico imaginando isso, com R$800, como que ela consegue ter uma vida digna para ela, para a irmã, para o filho e para os animais. O convívio em si é muito tranquilo de perceber que é bem tranquilo, bem razoável, mas ela sai de casa à noite e deixa esses animais em casa à noite aos cuidados de uma irmã que não é, que é especial e de um menino que em algum momento tem que dormir. Agora, doutor, antes do intervalo, eu deixei aqui uma imagem, não é, que chamou a atenção de todos nós e eu quero saber a sua opinião. O garotinho que está brincando com o gato, né? E não determinado lá, ele pega, ele vê o rabo começa a balançar, ele fala assim, isso aqui está com aparência muito gostosa. E aí ele pega e põe na boca. Qual é o risco dessa criança, doutor Moisés? Olha, o maior risco que eu vejo nessa criança, eu estou imaginando que esse é um gato cuidado, que ele está em casa, que está tudo certo, é o bicho não gostar. E arranhar. Ele pode se revoltar ou se assustar e arranhar. Agora, mas ele não pode engolir o pelo, não pode sair da boca da criança? Então, vamos lá. Você tem 2 questões importantes. Primeiro, quando você tem um animal que já está em casa e uma criança chega, existe menos risco dessa criança ter problemas alérgicos em relação ao animal. É mesmo? Quando a criança... Porque a criança... O gato já está na casa, o cachorro já está na casa. Quando tem a criança e entra um animal novo, é um estímulo de antígenos, por exemplo. Através da gestação e através do aleitamento materno, os antígenos, que são aquelas substâncias estranhas que você tem na sua casa, entram em contato com o organismo da mãe, a mãe desenvolve anticorpos e defesas que ela passa através do cordão umbilical e passa através do leite materno para o seu bebê. Então, quando ele nasce, ele já não é um desconhecido para aquele estímulo. Lógico, o sistema imunológico leva um tempo para se formar, essa mãe cada vez com mais leite materno, cada vez mais contato. E os animais, ele vai desenvolvendo uma tolerância. Quando você tem um bebê que não teve esse contato, ele entra como um potencial
alergênico. Então é mais importante. Tanto que tem muitos estudos que associam uma diminuição de bronquites, de risco de bronquite, com presença de animais em casa. Eu tô gostando muito dessa conversa aqui com o doutor Moisés. Por Você isso, tá aliviada, doutor, né, Nil? eu tô muito aliviada, porque eu também tenho vários bichinhos em casa, tô aprendendo muito aqui com o senhor e eu tenho mais algumas imagens para dividir, pra gente comentar aqui, para dizer se está certo ou errado. Olha essa situação. Gente. O bebezinho praticamente está tomando um banho de lambida. Esse Massagem. tipo de situação, doutor, pode? Que o bebê está Ele tá relaxado. parado. Olha, a princípio, vamos sempre partir do princípio que esse cachorro está bem acompanhado, que o bebê está bem acompanhado, que os dois são saudáveis. Lógico que você vai ter algumas substâncias que estão diferentes do cachorro e do bebê, mas você pega dois bebês na escola, os dois engatinhando, eles não deviam usar chupeta, mas eles usam. Um troca chupeta com o outro. Como é que você faz? É lógico. Então quer dizer que essa questão da mãe ficar preocupada se o animalzinho está lambendo, ou o braço, as mãozinhas, a perna, as costas, como a gente está vendo nesse momento com esse bebê, não tem problema se o cachorro estiver saudável. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que se fala muito é a tal da vitamina S. Lógico que ninguém está falando para sair lambendo sujeira do chão. Não é isso. Mas você tem alguns estímulos que vão ajudar você a estimular a sua imunidade. Aí não tem grandes problemas, eu não vejo problema não. Agora, doutor, e quando tem um cachorro assim, desse porte? Dá uma olhada. Ai, meu É Deus. um Rottweiler. Olha só. Ele tá adorando. Ele tá adorando. Para o bebê é uma diversão. Tem algum cuidado específico para esse tipo de cachorro maior? Olha, o único cuidado grande específico é, por exemplo, a Ana tinha comentado na gestação, que os animais de maior porte, eles correm sempre o risco de, na brincadeira, te derrubar. Derrubar uma criança que está de pé, aí é uma criança muito pequena. Quando derruba uma criança que está de pé, só para você ter uma ideia, um dos maiores acidentes na infância é traumatismo craniano por queda da própria altura. Esses são os mais graves. Não é aquele que você cai da laje, é aquele que você está andando, tropeça, escorrega e bate a cabeça. Então imagina um cachorro alegre, um cachorro bebezinho querendo brincar, ele é grande, a criança não é, ele empurra a criança, essa criança pode ter um traumatismo. Então esses cuidados são importantes de serem ensinados para o animal. Aliás, como a gente comenta normalmente, muitas vezes é muito mais fácil educar um animal do que educar uma criança. Tem algumas crianças que não são educadas nem até quando crescem, né? Eles crescem, viram adultos e continuam mal educados, né? Mas, de qualquer forma, dificilmente você vai ver um animal que foi educado desde pequeno, quando crescer, ser mal educado. É verdade. Ele tem, né? Você sabe, olha, não pode entrar que ele não morde. Você pode entrar que ele não morde, né? Então, o cuidado com o animal maior é o peso, é a desproporção do bebê com o animal. E lógico, né? Ninguém nunca deixa um animal e uma criança sozinhos para que eles façam o que eles quiserem. Sempre tem que ter supervisão. Supervisão. Tanto da criança quanto do animal. Muito obrigado pelas dicas, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Obrigado, Volte gente. mais vezes.